Bom dia, a paz do Senhor. Eu quero nesta manhã trazer aqui uma mensagem para a nossa meditação. Hoje eu quero falar sobre uma extraordinária mulher. Nós hoje vamos aprender a tirar preciosas lições de vida desta mulher chamada Ana. Ana era a mãe de Samuel na Bíblia Sagrada. E a história de Ana inicia ali em 1 Samuel. Em meio ao materialismo e à crueldade de Israel no período do juiz, Ana, ela se destacava como uma mulher de fé, partindo ela de sua casa nas colinas ao norte de Jerusalém. Ana havia ido a Siló, no Centro Nacional de Adoração, para buscar a presença de Deus, com uma tristeza em seu coração e a persistência de suas orações. Ana é uma personagem bíblica do Antigo Testamento, mencionada no livro de 1 Samuel, como eu acabei de dizer, como a mãe do profeta Samuel. Seu nome menos conhecido do que o de seu filho Samuel. Samuel, todos já conhecem, ele era profeta. Todos já ouviram falar. Ele não era apenas ou somente profeta, mas era também sacerdote e juiz. Era muito importante a presença e a influência de Samuel na história do povo de Israel. O profeta Samuel tem 2 livros na Bíblia Sagrada, 1º e 2º Samuel. Na palavra do Senhor em 1 Samuel diz que Samuel foi o último juiz de Israel, o primeiro dos profetas após Moisés, para a história de Israel. Porque ele, irmão, Samuel, foi ele que marcou a transição do período de Moisés e Saul para o período de Davi e Salomão. Então Samuel está entre o período do juiz e da monarquia, porque foi ele, Samuel, que ungiu a Saul como rei de Israel e depois ungiu a Davi. Samuel foi quem inaugurou a monarquia quando ungiu a Saul e a Davi como rei de Israel. E Samuel acabou ficando ali 12 anos como juiz antes da coroação de Saul. Que maravilha, né? Uma palavra extraordinária que nós vamos aprender hoje. Mas nós vamos falar sobre Ana, né? Que eu disse. Agora, depois de nós lermos uma palavra aqui abençoada do Senhor, aqui em 1 Samuel, eu quero abrir aqui em 1 Samuel, aqui em 1 Samuel, no capítulo 1, eu vou ler aqui a palavra do Senhor, que diz assim: havia um homem em Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Joroão. Vou ler o 2. Tinha ele 2 mulheres, uma chamada Ana, que era a mãe de Samuel, e a outra chamava Penina, que era sua rival. Penina tinha filhos e filhas, porém Ana não tinha. Amém? E nessa palavra está dizendo que Eucana, ele tinha 2 mulheres. A primeira era a Ana, sua primeira esposa, casada, a pessoa o qual ele amava, o qual ele dedicava, mas porém Ana não tinha filho. E Penina, a sua rival de Ana, ela tinha filhos e filhas. Eu quero dizer para você, agora depois de nós ter lido essa maravilhosa palavra, você deve estar se perguntando por que esse homem, Eucana,
Esse homem aí, Eucana, tinha 2 mulheres. A Bíblia apoia a poligamia? Não, irmãos, a Bíblia não apoia a poligamia, o adultério, ou seja, a traição. Esse ato da poligamia na Bíblia Sagrada é um assunto que desperta a curiosidade e a dúvida de milhares de pessoas. A poligamia, irmãos, é uma prática de se ter mais de uma esposa, ou seja, marido, dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. Essa prática da poligamia, nos tempos do Antigo Testamento, era uma prática exclusiva por homens temente a Deus. Era praticado exclusivo por homens temente a Deus. A poligamia naquela época, ainda que fosse tolerada, mas nunca foi aprovada, ou seja, aceitada por Deus. Em nenhum lugar, em toda a Bíblia Sagrada, você vai encontrar uma base para essa aceitação sobre a poligamia. Em momento algum, a Bíblia nos ensina, manda ou ordena que um homem casa com uma segunda mulher, ou vice-versa, né, meus amados? Foi como acabamos de ler. Aí, Eucana, ele se casou com Ana, que era estéril, e acabou tendo uma segunda mulher, uma segunda esposa. Vemos também Abraão e Sara, sua esposa, que era estéril. Na Bíblia Sagrada também mostra, né? E Sara era estéril. Então, ela o chamou a sua escrava Agar e lhe deu a Abraão como a sua segunda mulher. Em Gênesis no capítulo 1, no verso 18, a palavra do Senhor, Deus está dizendo para nós, porque Deus criou o homem para ter um relacionamento, ou seja, uma relação monogâmica, um homem e uma mulher. Por isso a palavra de Deus condena a poligamia. Mas nós vemos que a grande questão familiar daquela época era gerar filhos, ou seja, ter descendentes. Então, irmãos, é por isso que muitas das vezes, hoje nós passamos por momentos difíceis, porque muitas das vezes tem pessoas que, em vez de estudar, ler, se aprofundar na palavra, vive o Antigo Testamento, quer viver a profecia do Antigo Testamento. Eu quero dizer para você neste momento que a profecia entre homens, porque naquele povo, irmão, naquela época, aguardava a chegada do Messias. Por isso, eles queriam ter descendentes, crescesse a sua família, porque eles esperavam a chegada do Messias. Uma vez que Ana não podia gerar filhos, convencionaram, pela circunstância da cultura daquela época, que outra mulher podia ser tomada então como a sua segunda mulher. E aí começa a história dessa outra mulher, a tal de Penina, na vida de Ana. A Bíblia diz que Penina tinha filhos e filhas, e Ana, porém, não tinha. Penina era hebraica, seu nome significa pedra preciosa. Penina, irmãos, era uma mulher fértil, enquanto Ana não podia gerar descendente para Eucana. Mas, no entanto, Ana era mais amada pelo seu esposo, mais do que Penina. Ele tinha um amor maior por esta mulher, por ela ser a sua primeira esposa, eu creio que ali a sua primeira namorada, né? O seu primeiro relacionamento. Então, a pessoa nunca esquece do seu primeiro relacionamento, seu primeiro namorado, seu primeiro amor, né, irmãos? Mas em determinado momento da história dessas duas mulheres, Deus cura a esterilidade de Ana. E ela passa a gerar filhos, tornando-se a mãe de um dos mais grandiosos heróis da história de Israel. Amém? Vamos passar para a segunda parte aqui.
Amém. Então foi o que eu acabei de dizer, né? Ana, ela se tornou a mãe de um dos maiores heróis, os mais grandioso herói da história de Israel. Mas eu quero dizer para você que tudo começou com a sua mãe, Ana. A vida pessoal de Ana, eu creio que era marcada ali pelo desespero de não ter filhos e a tentação de não ceder às provocações de sua rival Penina, porque Ana era uma mulher de Deus que suportava tudo calada, ela deixava até mesmo de comer, e quando ela se sentia frustrada pela sua rival, o que ela fazia? Ela entrava para o teu quarto e começava a orar, ela começava a buscar a presença de Deus. Muitas das vezes nós passamos por momentos difíceis, mas nós queremos revidar. Às vezes nós passamos por momentos difíceis nas nossas vidas. Às vezes uma pessoa vem e nos ataca com palavras, dizendo palavras negativas. O inimigo às vezes usa as pessoas para nos dizer que nós não somos capazes, que nós não podemos, porque nós não somos nada. E às vezes nós revidamos, queremos questionar, queremos frustrar, brigar. O que nós devemos fazer é nos posicionar diante do Senhor, como fez a Ana, que era uma mulher perseverante diante da presença de Deus. Ela não cedia às provocações de Penina. Penina era uma das esposas de Eucana, pai de Samuel, a qual não se sentia tão amada como a sua primeira mulher, Ana, mãe de Samuel. E eu quero dizer para você que Eucana, ele amava muito a Ana, a quem se tornou a mãe de Samuel. Seu nome, Ana, significa graça, benevolência ou favor não merecido, irmãos. Segundo o texto bíblico, anualmente Eucana levava a sua família para adorar e fazer sacrifício em Siló. Eucana era um marido que preocupava em cumprir as necessidades das suas esposas, a necessidade da sua família. A Bíblia diz que Eucana foi um exemplo de marido, pois ele cuidava da vida espiritual da sua família, buscando influenciar a sua família no temor do Senhor. E é isso que nós temos que fazer hoje. Nós temos que buscar pela nossa família. Às vezes tem um que está desviado da presença do Senhor, e nós mesmos às vezes julgamos, dizendo: não, eu vou parar de orar porque eu sei que não está resolvendo, não estou vendo o mover de Deus na vida dele, não estou vendo diferença. Eu oro e a pessoa continua do mesmo jeito. Eu estou dizendo isso porque eu já ouvi e eu já passei por isso dentro da minha família, de pessoas dizer que não iria mais buscar interceder por aquela vida, porque achava que não tinha mais solução. Mas nós temos que ser como esses personagens da Bíblia, Ana, Eucana, que buscava o temor de Deus para a sua família, ensinava a tua família a estar na presença de Deus. Se eles não querem, vai você e busca, ore por eles. Pelo exemplo de fé daquela família, Ana buscava a Deus confiando que Ele era capaz de realizar um milagre na sua vida. Como nós sabemos no dia de hoje que Deus, Ele é fiel, Ele é capaz de realizar os nossos sonhos, os nossos planos. Basta nós crer, buscar, nós acreditar no Senhor, porque Deus, Ele é fiel em nossas vidas. Eu quero dizer para você que Ana logo, ela conheceu a graça do Senhor pelo cumprimento das suas promessas e o poder da soberania em sua vida, porque Ana buscou, Ana insistiu, Ana orava abundantemente pela graça, ela buscava de Deus ser mãe, ela queria que Deus curasse a esterilidade dela. Ela queria também dar para Eucana
descendentes. Eu quero dizer para você que certo dia Ana foi ao tabernáculo e orou a Deus de uma maneira diferente, não mais pedindo filho para si, mas para entregá-lo ao Senhor. Ela queria entregar aquilo que Deus ia dar para ela ia entregar para o Senhor. Ela orou diferentemente. Depois daquele voto que ela fez com Deus, porque ela disse: Senhor, eu não peço mais para mim, mas eu peço para o Senhor, que se o Senhor me conceder um filho, eu entregarei ele nas tuas mãos. E depois que ela fez esse voto com o Senhor, ela crendo que Deus ia cumprir na vida dela as promessas. E ela fez esse voto. E Deus lhe concedeu o seu sonho. Deus lhe concedeu um filho, realizando o teu sonho. E ela se tornou a mãe. E ela se tornou mãe de Samuel. Não só de um, mas outros filhos, o que a Bíblia nos mostra, nos revela que Ana se tornou, depois de Samuel, mãe de outros filhos. Um deles era o profeta e juiz Samuel. Depois que os pais deixaram o jovem Samuel com o sacerdote Eli em Siló, em 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 21, diz que Ana ainda concedeu e deu à luz mais 3 filhos e 2 filhas. Olha que Deus tremendo, que Deus fiel. Deus não deu somente Samuel, o qual ela fez um pedido e fez um voto para o Senhor. Ela entregou Samuel ali para trabalhar, para ficar ali em Siló com o profeta Eli, para ajudar no templo, no tabernáculo do Senhor. E Deus ainda concedeu para ela mais 3 filhos e 2 filhas. Olha para você ver que Deus fiel. Então Deus, ele não dá para você somente aquilo que você pede, ele dá para você o dobro daquilo que você pede. Mas nós temos que saber pedir. Nós temos que buscar fazer um voto, fazer um compromisso com o Senhor, entregar as nossas vidas diante da presença de Deus, buscar ao Senhor. Deus, ele é fiel na nossa vida. Eu quero ver se eu pego aqui a palavra de Deus. Eu quero ainda ler aqui mais um versículo dessa palavra. Amém? Vamos ler aqui em 1 Samuel, capítulo 1. Eu quero ler aqui o verso 6. Amém? Vamos lá?